Fala pessoal, feliz ano novo, Deus abençoe todos vocês, a família de vocês, os pais, os filhos, os irmãos, o marido, a esposa, todo mundo. Seguinte, ano novo e a gente viu uma queda gigantesca nos fundos imobiliários, principalmente nos fundos imobiliários ali que tiveram algum problema, por exemplo, um fundo de agro, um fundo de infra, que aumentaram o risco de um CRA, aumentou o risco de uma AgroGalaxy da vida que entrou em RJ e por aí vai. Esse vídeo é um pouco mais técnico, eu vou falar especificamente de alguns fundos sobre dividendos e eu quero trazer para vocês aqui o que eu estou olhando para 2024. Eu vou virar minha tela aqui só para vocês darem uma olhada em tempo real, em cada ativo, para vocês entenderem a tese de cada um. E aí tomem a decisão de vocês se é compra, se é venda, o que vocês fazem. Mas só para vocês entenderem o momento de cada um. Eu vou trazer para vocês três fundos. Primeiro, o Risakin, que é um fundo imobiliário de papel. O que é papel? Dívida. Então, eles compram CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, e ele tem uma carteira que vem pagando um dividendo bem constante. O segundo fundo que eu quero mostrar para vocês é um fundo imobiliário de infraestrutura, que se você vir aqui no site XPIE11, você consegue encontrar aqui os principais materiais. E o terceiro fundo, um fundo de agronegócio, o XP Agro. Por que eu quero mostrar três setores diferentes? O primeiro, o Risakin. Esse fundo é da casa Risa, tá? A Risa é do Daniel Lemos, que é um dos principais sócios ali da Risa, que foi o cara que instituiu renda fixa na XP. Então tem um core business aí em cima de dívida muito grande. O fundo pagou nos últimos 12 meses. Então esse site aqui não é da Risa, tá? É da Funds Explorer. Ele pagou nos últimos 12 meses um dividend yield. O que é dividend yield? É o dividendo ao ano do fundo. Nos últimos 12 meses pagou 16,51%. E a cota patrimonial, ou seja, o que ele tem de patrimônio, vale 88,48 centavos. Quanto que está a cota hoje? 76,80. Ou seja, ele está mais barato do que o valor patrimonial do fundo. Isso é uma coisa importante para vocês verem. Porque geralmente você olha isso e se ele estivesse com um patrimonial a 70 e ele estivesse custando 77, ele ia estar 10% acima do patrimonial. Mas aqui no caso é o contrário. Então você está pagando mais barato do que o patrimônio que o fundo tem. Segundo ponto, que eu acho importante vocês olharem todos os fundos. Dividendo em relação à cota. Nos últimos 3 meses, mais de 1% ao mês. Nos últimos 6 meses, mais de 1% ao mês. Desde o início, mais de 1% ao mês. O histórico está aqui. O último dividendo, 1,55% em cima do valor da cota. Então, o dividendo dele aumentou. A cota caiu, o dividendo aumentou. Isso é um bom ponto, visto o dividendo que você vai olhar. O valor patrimonial a gente já olhou, a cotação a gente já falou aqui. Comparador aqui no setor, né? Você pode ver que ele está pagando mais do que o setor de papéis, então ele está indo muito bem. E aqui você consegue ver os principais detalhes. Vamos lá, próximo fundo, XP Infraestrutura. Primeiramente, o que é infraestrutura, né? Infraestrutura é energia, você pode ver aqui as placas de energia, né? Infraestrutura é energia. Se você vir no site do fundo e vir em documentos, você vai conseguir achar o relatório, aqui ó, o relatório de gestão de novembro do ano passado. O que está assustador é isso aqui. O que é TIR? Taxa Interna de Retorno. Ele está pagando IPCA mais 13. A maioria das rendas fixas tem pagado menos que isso. Ou seja, você está rendendo mais que a maioria das rendas fixas. Por quê? Porque tem um risco também. Mas, novamente, a cota está 63, o valor patrimonial 82. Então, ele está mais barato do que ele vale o patrimônio dele. Tem entregue certinho os dividendos, aqui é a sensibilidade de retorno real do fundo. Então, se a cota, por exemplo, for para R$55, ele vai pagar IPCA mais 16. Isso já aconteceu, a cota foi para 54. Agora ela está ali por volta de 60, então ele está pagando IPCA mais 14%. Isso é muita coisa, tá, pessoal? Na taxa interna de retorno, tá? O dividendo dele é líquido de imposto de renda para a pessoa física e a valorização na cota também, porque é infraestrutura. O último que eu acho interessante dar uma olhada é XP Crédito Agro. Se você colocar no Google, tá? XPAG, você já pode ver no XP Asset, que é a gestora da XP, e já consegue ter acesso aqui. Eu já peguei o relatório de performance para vocês darem uma olhada. Tá aqui o agronegócio, né? Que é um fundo muito focado em agro. O dividend yield mensal em 0,98. Isso aqui está desatualizado, porque ele já está pagando um pouco mais que isso, porque a cota caiu. Isso aqui está desatualizado. Se você olha o fundo especificamente, aqui fala sobre a cooperativa Primato, que foi feito com CDI mais 4 e pouco, o fluxo financeiro e por aí vai, os indicadores.
Atualmente a carteira está 80% em CDI. E isso é muito interessante, tá, pessoal? CDI mais 4,46 é muita coisa, porque a Selic já está em 12,25. 12,25 mais 4,46, a gente está falando aí de um retorno aproximado de 16% ao ano. E IPCA mais 8,58. Com IPCA 4,80, 5, a gente está falando de 13% ao ano. Aqui é a região onde o fundo investe, né? Os principais ativos. Aqui fala um pouquinho sobre soja, fala um pouquinho sobre açúcar e etanol. É um fundo que tem muito ativo. Então é interessante você ver que ele não tem só um, dois, três emissores. Ele tem vários emissores dentro dele. Então é Coago, Vert, Orpea, True Securitizadora. Aqui é um risco Marfrig, aqui é um risco FS Bio, aqui é um risco Minerva. Então tem empresas grandes. E é legal de ver as taxas de emissão de cada um, a taxa da dívida, quanto está devendo cada um. CDI mais 5, CDI mais 4,70, IPCA mais 7. Então aqui você consegue ver os detalhes do fundo. E o que eu quero dizer com isso, tá, pessoal? Quando você for fazer uma alocação em fundos, nunca concentre em um só. Se você tem o poder de ter setor de água, tem o poder de ter setor de infraestrutura, tem o poder de ter ali o setor de energia, setor de papéis, imobiliário, construção, CRI, nunca concentre em um só, diversifique. Aí eu mostrei gestoras diferentes, mostrei alguns fundos da XP, mostrei fundo da Risa, e você consegue ter uma diversificação de dividendo também. Porque às vezes um fundo vai pagar 1% no mês, isento, outro fundo vai pagar 1,2%. E a gente vive um momento dos fundos imobiliários muito semelhante ao que a gente viveu ali nos anos de 2012, 2013. O que aconteceu? Uma Selic alta, os fundos imobiliários caindo a cota, quem comprou nesse ciclo de Selic alta conseguiu perpetuar taxas boas, né? IPCA mais 7, IPCA mais 12. Pô, você viu IPCA mais 13 ali no XPE de taxa interna de retorno. Imagina quando o mercado tiver uma queda de Selic, as cotas podem acontecer igual aconteceu em 2019, acabarem subindo aos poucos, ou ter um rally bom, e você ganhar tanto no dividendo quanto na cota. Então é interessante você comprar na baixa e vender na alta, e não o contrário. Muita gente gosta de comprar na alta e vender na baixa porque se apavora e por aí vai. Não, tenha ali um jogo de cintura, busque bons ativos, busque uma forma de você comprar bem. Se você sabe que o imóvel vale 1 milhão e ele está sendo negociado por 800 mil, por que você vai comprar por 800 mil? Então ali você sabe que um fundo está com valor patrimonial de 88, está sendo negociado a 70. Por que você vai pagar 80 e aí depois que ele for para 70 você vai vender 70? Não, pelo contrário, você busca ter melhores dividendos. Então, sempre dê uma olhadinha, lógico, na sua classificação de risco, percentual da sua carteira, mas dê uma olhadinha em oportunidades que podem estar mais baratas do que você pensa. Qualquer dúvida, me manda aqui nos comentários, não esquece de se inscrever no canal, eu estou aqui à disposição para ajudar vocês. Tchau, tchau.